E nós vamos ler os versos 53 a 58 de Mateus 13, para compartilharmos mais este momento da vida de Jesus. O Evangelho é isso, é a vida de Jesus, é a vontade do Senhor, para mim e para a tua vida, isso é muito importante, amém? Mateus 13, verso 53, diz assim a santa palavra do nosso Deus, que eu oro ao Senhor para que o Espírito te dê discernimento e que você receba nessa manhã. Diz assim: quando acabou de contar estas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde vem esta sabedoria e esses poderes milagrosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficaram escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Amém? Senta no teu lugar, essa é a palavra que o Senhor nos deu. Esse é o momento da vida do nosso Senhor Jesus Cristo que quer falar com você nessa manhã, comigo. E eu confesso a vocês, eu sempre falo daquilo que eu tenho, obviamente, recebido do Senhor, mas sentido, porque essa semana eu fui, sei lá, meio cutucado assim pelo Senhor. Deus nos chama a atenção, mas foi um cutucão assim, sabe? Sobre uma questão muito corriqueira entre nós, mas que merece, sim, nossa atenção. Porque desde o culto de domingo, a segunda-feira, o estudo da quarta-feira, Deus tem falado aqui de coisas que estão muito interligadas, assim. E eu sempre fico muito antenado nisso, porque quando o Senhor insiste muito, toda essa insistência dele indica que o Senhor está querendo chamar a nossa atenção para algo realmente relevante. A Bíblia Sagrada é assim, de repente começa a repetir muito as coisas, e quando começa a repetir, fica atento, porque ali tem algo de extrema relevância. Domingo, por exemplo, foi um momento muito especial de entrega para Jesus, de entrega de vidas para Jesus. Nós somos convidados a entregar a Ele. Mas na sequência, na segunda, nós entendemos que o que tem que mover essa entrega é o amor. E tem mesmo. Tem mesmo, porque no nosso estudo de quarta-feira, eu fui assim levado a pensar como este momento de entrega não pode significar um fim em si mesmo. Aprendemos aqui com o texto de Hebreus na quarta-feira, que vida com Deus não é um momento isolado de um dia na igreja. Isso não é entrega. Entrega da nossa vida para Jesus é um estado de ser. É uma maneira de viver. Tem a ver com aquilo que nós somos. Isso é entrega. E esse Jesus que nós aceitamos, entregamos a nossa vida por amor a Ele, não é uma religião, não é uma igreja, não é um templo, não é um conjunto de leis para a gente seguir, não é um conjunto de doutrinas, não. Ele precisa ser a essência da nossa vida. Ele precisa estar no mais profundo do nosso ser. E por essa razão, a vida de um crente é um negócio meio estranho, é completamente diferente do que as pessoas pensam, porque quem é crente de verdade sabe que sua vida só vai funcionar se ele realmente entregar toda ela para Jesus. Nós precisamos conhecer o Senhor, nós precisamos entender o Senhor, nós precisamos compreender Jesus, porque assim nós vamos aceitá-lo e poderemos entregar a nossa vida a Ele. É um processo, veja. E aí você pergunta: beleza, já fiz isso, acabou? Está tudo bom? Está tudo resolvido? E eu digo para você: não. Porque depois dessa entrega, começa uma conversa entre as partes, né? Quem estava aqui quarta-feira entendeu. Aprendemos, aliás, aqui na quarta, que é uma longa conversa. Começa uma verdadeira conversão. Porque depois que aceitou e entregou, começa um longo processo de troca, de intimidade, de cumplicidade, que vai durar toda uma vida. Vida com Deus. É isso que Jesus está pedindo que nós entreguemos, é isso que nós estamos pensando. E aí, como eu disse para vocês, o cutucão do Senhor
sobre essa desrespeito a uma preocupação do coração dele, que é muito relevante. É nesse processo que eu estou dizendo. E ele insiste, porque ele ama. Ele nos chama para conversar sobre isso, porque é amor. E essa semana eu queria dizer para os irmãos que eu estava meditando na palavra de Deus, e eu ouvi muito profundamente no meu coração uma pergunta do Senhor. Você conhece alguma coisa mais inútil do que entregar uma vida para Jesus, estar na igreja crendo nele e não ver ele agindo? Existe algo mais inútil do que fazer tudo isso e não ver o agir de Deus? Chega a ser um contrassenso. Por quê? Olha, porque uma pessoa vai para a igreja, entrega a sua vida para alguém que sabe de todas as coisas, entrega a sua vida para alguém que tem todo o poder. O que significa entregar a sua vida para Jesus? Entregar para alguém que é soberano sobre todas as coisas. Nós não estamos falando de qualquer um. Então a pergunta é, por que é que não vê Deus agindo? O desafio. Será que ele não pode agir? Será que ele não é soberano? Ou então será que ele é indiferente? De repente ele é indiferente comigo. Será que Deus escolhe quem ele quer amar? Será que Deus escolhe quem ele quer curar e quem ele quer salvar? Será que Deus age só na vida de alguns? Talvez Deus faz acepção de pessoas, como algumas doutrinas dizem, né? Deus escolhe o que ele predestinou, o que ele não predestinou, ele não escolhe. Será que é isso? Deus faz acepção de pessoas? Querido, eu preciso dizer para você que não é nada disso. Por que não é? Porque a Bíblia Sagrada diz que Ele é Deus Todo-Poderoso, sim. Que Ele é soberano sobre todas as coisas, sim. A Bíblia Sagrada diz que os ouvidos dEle não estão agravados a ponto de Ele não poder nos ouvir. Que os seus braços não estão encolhidos a ponto de Ele não poder estender e nos alcançar. Os seus olhos não estão fechados, porque a Bíblia diz que eles olham a terra e procuram verdadeiros adoradores espirituais. Os olhos do Senhor, Ele não cochila, Ele não dorme. A Bíblia Sagrada diz que a razão pelo qual Ele veio nos salvar é porque Ele nos ama de uma maneira inexplicável. E queria dizer para você mais, a Bíblia Sagrada diz que, diferente do que algumas doutrinas dizem, a palavra de Deus diz que o Senhor não faz acepção de nenhuma pessoa, seja ela de que formação for, de que tradição for, de que nação que for. Ele não faz acepção de pessoas. O apóstolo Pedro disse em Atos 10:34, presta atenção, Pedro disse isso: eu reconheço por verdade, que é verdade, que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, aquele e aquela que teme e faz o que é justo é agradável, lhe é agradável, Deus se agrada dele. O apóstolo Paulo falou a mesma coisa na palavra de Deus. Deus não faz acepção de pessoas, Deus escolhe as pessoas de acordo com a sua justiça. Romanos 2, a partir do verso 6, Paulo escreveu assim: Deus retribuirá cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu, depois para o grego. E grego era todo mundo do mundo antigamente. Mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não escolhe alguns em detrimento de outros. Portanto, resta a pergunta: por que é que mesmo entregando uma vida para Jesus, não vê Deus agindo nela? Eu recebi uma cotovelada. E eu preciso pensar. Porque a resposta para essa pergunta está no texto do Evangelho que nós lemos hoje. E eu quero que você medite comigo aqui nesse momento do Evangelho. Porque depois de passar esse período que nós meditamos em Cafarnaum, ensinando as pessoas através de parábolas, é isso que ele estava fazendo, o momento do Evangelho hoje, diz que depois então Jesus saiu dali. Ele saiu dali e foi para onde? Para a sua cidade natal. Aquilo ali você sobe uma distância, não muito grande, uma serra, e você chega na cidade que Jesus viveu. Não Natal, ele não nasceu, mas que ele viveu, Nazaré. A cidade que ele morou ali, o lugar onde ele passou toda a sua infância, quando ele morava com a sua primeira família terrena em Nazaré. E lá ele começou a fazer o quê? Ele foi para a sinagoga e começou a ensinar o povo. Diz o texto que nós lemos hoje. Ele começou a ensinar. É interessante que você entenda que as pessoas que frequentavam a sinagoga de Nazaré conheciam Jesus de uma forma muito perto. Eram muito próximos. Porque Jesus tinha passado ali
praticamente 30 anos da sua vida. Foi ali que ele viveu, cresceu, trabalhou, enfim, provavelmente juntos ali eles tinham feito grandes, empinado pipa, não sei, de repente juntos tinham jogado fubeca, futebol lá no campinho, sei lá, eles tinham brincado juntos. Eles conheciam Jesus muito de perto. Mas vejam, aqui, quando ouviram toda a autoridade daquilo que Jesus falava, a autoridade das suas palavras, a sabedoria, eles perguntaram, ué, de onde vem essa sabedoria e esses poderes milagrosos? Como assim? A pergunta é, não é esse o filho do carpinteiro? Não é ele o filho da Maria que mora na rua de trás? Por acaso, ele é o irmão do Tiago, do José, do Simão e do Judas, Ainda ontem as suas irmãs estavam ali na padaria, a gente sabe quem ele é. Aliás, a gente sabe tudo dele, a gente conhece tudo dele. De onde vem então essas coisas? Ué, dele não é, não pode vir dele. Ele é um igual a nós. Como assim? Tanta sabedoria, tanto poder para curar, ele é como nós. Então veja, diante desse burburinho de incredulidade, de falta de fé, é que o Senhor afirma, só em sua própria terra e em sua própria família é que um profeta não tem honra. E aí o texto termina dizendo que ele saiu, ele foi embora dali, sem realizar os muitos milagres que ele queria, por causa do quê? Da incredulidade deles. E Jesus foi embora sem realizar o que ele queria realizar. E eu quero que você pare comigo aqui, porque é disso que nós estamos falando. Porque eu pergunto, Jesus estava praticamente a todo vapor com o seu ministério, ensinando com toda a autoridade, em todo canto, curando, salvando, implantando o reino de Deus. Ele tinha feito coisas maravilhosas onde estava, na Judéia, subiu para Galiléia e continuou fazendo. E em dado momento ele decidiu voltar para a sua cidade natal, de onde ele tinha saído, para continuar fazendo o que ele estava fazendo. Mas chegando lá ele fez? Não. Jesus estava na terra para quê? Para implantar o reino de Deus, para ensinar, para curar, para salvar. Mas em Nazaré ele não agiu como ele queria. Ele não mudou a vida da sua família, nem dos seus amigos como ele gostaria de ter feito. Ele não curou as enfermidades como ele poderia curar. Ele não salvou como ele tinha planejado. Por quê? Porque houve impedimento. Houve impedimento. E eu queria dizer para você, apesar de toda a soberania que estava sobre ele, apesar de todo o seu poder, Jesus foi impedido de agir. E aqui está o questionamento do Espírito Santo de Deus nessa semana. Aqui está o cutucão. Jesus tem todo o poder para transformar qualquer situação, mas aqui ele foi impedido. Aqui tem um problema. E o Evangelho hoje revela isso. Jesus, sim, foi impedido de fazer o que ele queria fazer entre aqueles e aquelas que eram mais próximos dele. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para questionar? Será que nós também não podemos impedir que Deus haja na nossa vida? Será que nós podemos impedir que Deus faça tudo o que Ele quer fazer na nossa vida? Eu fiquei aqui roxo essa semana. E eu quero que você pare comigo. Será que nós podemos? Essa semana eu fui muito cutucado por isso. Porque eu e você, que entregamos nossa vida para Ele, eu e você, que cremos nele, que queremos que Ele seja o Senhor, como nós já ouvimos aqui, mesmo com tudo isso, nós não podemos impedir o agir de Deus na nossa vida, queridos. Esse é o desafio desse momento do Evangelho. Particularmente, eu acho que nós vivemos um tempo em que as pessoas são incrédulas de muitas formas diferentes e disfarçadas. E aí, as pessoas até creem, mas não têm vivido o extraordinário, que é ver todos os dias um Deus agindo em seu favor, um Deus vindo e sendo efetivo, visto a olhos nus, transformando tudo. Isso tem que chamar nossa atenção, isso tem que nos alertar em nome de Jesus. Então entenda que nós só somos quem nós somos, por quê? Porque Ele nos encontrou primeiro. Todo movimento de Deus para a tua vida não foi porque você é bonitão, não, porque você é lindona. É bonitão e é lindão, não tem problema, é lindona. Mas primeiro Ele nos encontrou, primeiro Ele quis. Tanto que João, no capítulo 15, versículo 16, diz: vocês não me escolheram, mas fui eu que escolhi e designei para que vocês vão e deem frutos, um fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que vocês pedirem em meu nome. Vocês vão bater e o negócio vai abrir, como o Fábio leu aqui hoje, a Sandra. Eu quero que você compreenda, escuta bem aqui, você está aqui nessa manhã, adorando a um Deus que escolheu te alcançar e te resgatar. A escolha foi dele, Ele quis. E fez isso porque Ele quer agir em teu favor. Porque Ele quer mudar a tua história. Porque Ele quer mudar a tua vida. Isso é plano de Deus para você.
E nós precisamos aprender isso para conhecê-lo. Porque senão nós vamos ficar buscando, mas nós não vamos ver o seu favor nos alcançando. E aqui não tem sentido vir para a igreja. Você tem que ver o agir do Senhor. Isso é muito importante em nome de Jesus, amém? Então entenda, eu e você podemos sim impedir o agir de Deus na nossa vida, aquilo que Ele quer e Ele pode fazer, o agir dEle. Aliás, só Ele pode, porque só Ele tem poder para mudar uma história, para mudar a minha e a tua história, só Ele pode. Agora veja, entretanto, Ele é amor, nós já ouvimos aqui hoje. E por ser amor, Ele nos respeita, e por isso nós sim podemos rejeitá-lo. Uma vez eu aprendi isso na faculdade, eu não vou esquecer isso nunca. Uma pessoa me ensinou que o amor de Deus é a coisa mais vulnerável desse mundo. Porque é um amor tão puro, sincero, gratuito e sem méritos, que nós podemos rejeitá-lo. Então Deus nos ama correndo o risco de não ser retribuído. Presta atenção aqui, nós podemos. Você pode rejeitar as palavras do Senhor, você tem essa condição. Você pode rejeitar e impedir o agir de Deus na tua vida. E é sobre esse cutucão aqui que eu recebi que eu quero meditar com você. Porque eu me perguntei e eu quero que você pense comigo. O que é que pode impedir o agir de Deus na minha vida? Essa pergunta eu fiz para mim. E eu queria que você fizesse para você em nome de Jesus, amém? O que é que pode então impedir esse agir? E eu vou dizer para você 3 coisas que Jesus mostra aqui nesse momento, que está importante registrado. De 3 coisinhas que podem sim impedir o agir de Deus. Isso é importante que você receba nessa manhã, em nome de Jesus, amém? O que é que pode impedir o agir de Deus? Primeiro, é um relacionamento com Jesus baseado no que a gente acha que sabe dele. Nós temos que estar atento, porque isso não pode. Nós nos relacionamos com o Senhor, nós cremos nele, nós temos vida com Deus, nós entregamos a nossa vida para Ele, amém, glória a Deus, nós frequentamos a igreja, nós queremos ver o agir de Deus, então para isso não o impeça, como? Não tenha um relacionamento com Ele baseado no que a gente acha que sabe dele, não tenha. E eu estou dizendo isso, porque neste momento da vida de Jesus aqui, nós aprendemos que Ele está no meio dos seus, Ele está no meio dos seus parentes, dos seus amigos, e sabemos que Jesus, ali naquele momento, já não era mais aquele que passou a vida dele, ali praticamente toda a sua vida terrena naquele lugar. Jesus mudou, uma coisa nova aconteceu, porque Jesus tinha saído dali e Ele já começou o ministério. O momento em que Jesus sai de Nazaré, Ele passou por algumas coisas ali, sei lá, 1 ano e meio, 1 ano. Ele passou por muita coisa. Jesus já tinha sido batizado por João Batista. O Espírito Santo de Deus desceu sobre Ele na forma de uma pomba e houve uma voz do céu dizendo, esse aí é o meu filho amado em quem muito me comprazo. Isso aconteceu depois que Ele saiu de Nazaré. Ele foi para o deserto ser tentado, depois Ele volta para Galileia, Ele escolhe os seus primeiros discípulos, e Ele começou ali uma obra maravilhosa, grandes coisas já começaram a ser feitas, Ele já tinham sido feitas, através de todo esse mover do Senhor. Então aquele Jesus, que saiu de Nazaré, assumiu uma obra maravilhosa na terra, por isso quando Ele volta para o lugar de onde Ele saiu, e Ele volta como? Revestido do Espírito Santo de Deus, com toda a autoridade, cheio de sabedoria vinda do alto, ensinando, curando, salvando. E as pessoas que antes viveram com Ele, nos velhos tempos, rejeitaram tudo isso. Rejeitaram esse novo Jesus que eles estavam vendo. Não aceitaram essa nova maneira dele ser. Porque no verso 55, diz que eles viraram e falavam, como assim? Não é esse o filho do carpinteiro ali? Não é esse o nome da sua mãe, não é Maria? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco as suas irmãs? Esse aí a gente conhece, mas a gente sabe tudo dele. A gente sabe tudo dele, essa autoridade e poder de fazer milagre não pode vir dele, porque a gente sabe tudo dele. Meu irmão, presta atenção, as pessoas achavam que conheciam Jesus, e por isso, eles olharam para ele e só viram o quê? A aparência daquilo que eles achavam que conheciam. Eles olharam a aparência porque, para eles, ele era a mesma pessoa que eles achavam que conhecia. Talvez passou 1 ano, 1 ano e meio, não sei, mas para eles era o mesmo Jesus de sempre. Porque na aparência, Jesus era o mesmo, mas no Espírito... no Espírito... O negócio tinha acontecido, no Espírito ele estava tomado, o Espírito do Senhor estava repleto, porque o Espírito estava sobre ele, ungindo ele, dando autoridade, dando sabedoria para ele fazer tudo o que ele tinha que fazer. E é isso que as pessoas não enxergavam. E eu quero que você tome posse, meu irmão, eu quero que você saia daqui hoje, minha irmã, cutucada pelo Senhor.
Eu quero que o Senhor te constranja. Eu quero, porque a palavra de Deus está nos advertindo que se existe, e existe sim o risco do Senhor ser rejeitado, justamente por quem? Por aqueles e aquelas que acreditam que conhecem Ele melhor do que ninguém. Aqui está o problema deste momento aqui que nós temos que pensar. Aliás, é um grande problema do mundo evangélico. Sabe por quê? Eu e você, nós que somos evangélicos, temos um trunfo na nossa vida. Sabe qual é o nosso trunfo? Nós somos o povo da palavra. Sim ou não? Nós somos o povo que medita na palavra. E graças a Deus, que bom que é assim, porque nós sabemos que o único caminho é esse mesmo, mas nós somos esse povo. Mas presta atenção aqui. Existe no nosso meio o risco de nós começarmos a achar que nós sabemos tudo de Jesus. Presta atenção. E aí você vê Jesus curando um cara que não merece e fala, opa, isso aí não é Jesus. Como assim? Porque você sabe tudo dele? Existe sim o risco. Meu irmão, presta atenção. Tem crente que decorou uns versículos e acha que sabe tudo de Jesus. E se estufa e acha que é o cara que sabe tudo de Jesus. Eu quero que você entenda que existem algumas condições imprescindíveis para que a gente não impeça o agir de Deus em nossa vida. Presta atenção, meu irmão. Jesus é muito maior do que nós pensamos e sonhamos. Ele é Jesus. Ele é muito mais. Quem sou eu para dizer? Quem sou eu para dizer que eu conheço Jesus? Logo eu, um pobre pecador dizendo que conheço Ele que é a razão da existência de todo o universo. Quem sou eu? E em dado momento o apóstolo Paulo fala, quem é que conhece o pensamento de Deus? Quem é que foi lá assuntar Ele? Quem foi que disse para Ele fazer o que Ele faz? Quem somos nós? Existe uma arrogância nessa sinagoga aqui que você tem que tomar posse. No evangelho de hoje, as pessoas que achavam que conheciam Jesus, conseguiram impedir que Ele agisse em seu favor. Um problema posto. E por isso, se conselho serviço para alguma coisa, eu queria dizer para você, querido, nunca ache que você sabe tudo de Jesus. Sabe por quê? Porque a nossa capacidade nunca vai ser suficiente para isso. Nunca. Não se aproxime dele você precisa ter a humildade que não houve aqui. A humildade de quem sabe que não é nada, que não sabe é de nada. E quem reconhece as suas limitações. Por isso e com isso você receberá da parte dele tudo que ele tem para dar. Eu tenho que acordar todos os dias e falar, Senhor, quem sou eu? Se o Senhor não falar comigo, não tem dia, não tem vida, eu não vou conseguir trabalhar, eu não vou conseguir falar nada, eu não vou conseguir fazer nada. A minha agonia de vir aqui ministrar o evangelho com vocês é essa. Senhor, se o Senhor não abrir a boca, ninguém vai entender, não vai acontecer nada naquela igreja. Por favor, porque eu não tenho capacidade. Porque quem sou eu para entender o que vai no teu coração essa semana? Nós temos que ter essa humildade. Porque é um problema grave de estar na igreja e não ver Jesus agindo. Por quê? Porque já tem ideias preconcebidas sobre Ele. Porque já chega na igreja achando que sabe, que entende, que acha que Jesus é assim, assado. E aí Jesus vem com a palavra, e se é de Jesus, aquela palavra não é exatamente o que eu queria ouvir, né? Aí vem Jesus com uma palavra diferente do que eu acho, e adivinha, a pessoa impede que a palavra cumpra o seu propósito. Entende aqui o problema? Entende o problema? Que é importante você se esvaziar e chegar aqui zerado, zero. Senhor, aqui está meu coração aberto, limpo, não tem nada aqui. Me encha em nome de Jesus com tudo que você tem para me encher. Presta atenção na importância. Eu digo isso para vocês porque eu já acompanhei muita gente chegando nessa igreja, recebi muita gente que chega aqui, mas já chega achando que sabe, né? Achando que já tem Deus, né? Não fica rindo não, viu? Que você é uma delas. Achando que sabe tudo de Deus, achando que entende tudo. E eu queria dizer para você, pessoas que chegam assim têm uma dificuldade enorme de receber aquilo que Jesus tem para a sua vida, porque se apega àquilo que já sabe, aquilo que acha que conhece, e com isso impede o novo. Impede que o novo aconteça. Geralmente nem fica, né? Graças a Deus por quem fica. Porque teve a humildade de abrir mão, né, Dri? Abrir mão do que sabia para poder receber o que é novo. Aliás, duas Dri, né? Que é a mesma situação. Graças a Deus que tem quem fica, porque no geral não consegue. Vai embora. O Espírito Santo de Deus, meu irmão, está nos convidando a conhecer o Senhor, sim. A saber quem Ele é, sim. A termos uma conversa íntima com Ele, sim. Para que nós possamos entregar a nossa vida completamente a Ele. Mas cuidado! Porque todo esse conhecimento, toda essa intimidade, nunca pode dizer que nós sabemos tudo dele. É o problema do evangelho hoje, sim ou não? É o que está na palavra de Deus. Acha que sabe tudo dele. Porque esse achar que sabe tudo é o que vai impedir que ele venha e faça tudo que ele quer fazer. Ele quer fazer novas todas as coisas, todas as manhãs. Eis que tudo se fez novo, porque quando Deus chega, tudo novo se faz. Se eu conversar com cada um de vocês aqui que foi para o Senhor, chegou lá cheio de expectativa do que Deus ia fazer, sim ou não?
E se eu continuar conversando, se eu continuar esse papo, eu vou descobrir que Deus não fez tudo o que você esperava. Ele fez muito mais, porque o que Ele tem é novo e diferente, que você nunca imaginou e sonhou. E a gente vai lá e impede que o novo de Deus aconteça. Por quê? Porque a gente já sabe tudo. Crente velho é um problema. Velho crente como eu não tem problema, mas crente velho é um problema. E nós temos que estar atentos com isso, em nome de Jesus. Não é a nossa religião, não é o que a gente sabe que acha, não é os versículos que nós lemos. Ele é Jesus. E Ele sabe infinitamente mais do que você. Ele sabe o que Ele tem para você. Então se prepara porque Ele quer te surpreender. Os parentes e os amigos de Jesus fizeram exatamente isso. Por fazer, estavam e acabaram impedindo que Ele agisse em seu favor. E esse testemunho, eu olho para ele e eu oro. E sabe qual é a minha oração? Que todos os dias da tua vida, Jesus te alcance de uma maneira que você nunca imaginou. Que Ele te surpreenda, meu irmão, todas as manhãs, com uma novidade celestial sobre a tua vida. Que Ele venha e Ele quebre o teu nariz, porque você não esperava e Ele te deu. Que Ele venha todos os dias, presta atenção. Eu quero que você se esvazie do que você acha que sabe. Não saiba não, venha esvaziado e diz: Senhor, eu preciso que o Senhor me mostre, eu preciso que o Senhor renove, eu preciso que o Senhor venha e me ensine algo completamente novo, que o Senhor me cure de uma maneira completamente diferente, em nome de Jesus. A minha oração é que o Espírito de Jesus te preencha de uma forma como você nunca imaginou, amém? Isso é fundamental, porque é assim que Deus age. E se Jesus voltasse para Nazaré 400 vezes, Ele chegaria lá com 400 novidades para aquele povo, que é o que Ele tem para a nossa vida. É eterno, é lindo, é soberano e é muito maior do que nós sonhamos, em nome de Jesus, amém? Portanto, não podemos impedir, você entende isso? Se abra, se esvazie e deixa que o novo de Deus te alcance, em nome de Jesus. Eu sempre conto um testemunho que eu fiz uma faculdade de teologia com 52 pastores e pastoras, não eram leigos, o mais leigo lá era eu, pastores e pastoras. E 90% desse povo saiu de lá sem aprender nada de Jesus. Eu converso hoje, se eu conversar hoje com pessoas que fizeram 4, 5, 6 anos de faculdade comigo, sabe o que eles aprenderam? Porque eles já sabiam tudo. E isso é um problema enorme, em nome de Jesus. Agora, quem se esvazia, recebe um Espírito fazendo desbancar tudo e falando: o que eu tenho para você é mais do que você sonhou e imaginou. Em nome de Jesus, amém? Se entrega a isso, porque é o que o Senhor tem para a tua vida nessa manhã. E eu não sei se você crê, mas Ele é bom. E é o que Ele tem. Mas veja, eu estou no momento que eu estou dizendo: o que é que pode impedir o agir de Deus na minha vida? Se a primeira coisa é você achar que sabe tudo, a segunda coisa é uma busca a partir dos meus interesses. Isso impede. Uma busca a partir do que nos interessa. E eu estou dizendo isso, não porque eu acho, mas porque Jesus estava aqui na terra para implantar o reino de Deus. E por isso Ele estava fazendo por onde passava isso que Ele estava fazendo. E em dado momento, Ele volta para onde Ele tinha saído, uma sua cidade que Ele morou, para perto de onde estavam as pessoas mais perto dele, as pessoas mais que Ele mais tinha vivido, os seus parentes. Ele está junto com a sua família aqui na terra, com os seus amigos conhecidos. E lá Ele fez o quê? Ele foi lá, visitou de novo seus parentes, porque tinha um churrasco lá com seus amigos, é isso? Ele foi porque tinha um macarrão lá com a sua família de domingo? Não. Ele foi lá para fazer o que Ele sempre fez, implantar o reino de Deus. Ele foi lá para ensinar o reino de Deus, para curar, para salvar, é para isso que Ele foi. E o Evangelho diz que Ele chegou lá, Ele foi para onde? Ele foi no sábado para a igreja e Ele foi ministrar a palavra, Ele foi ensinar. E as suas palavras eram o quê? Cheias de autoridade, cheias de sabedoria. Por quê? Quem se lembra desse momento? Porque o Espírito do Senhor está sobre mim. E Ele me ungiu para pregar uma boa nova para os pobres, para os cativos, para os cegos, para os enfermos. E Ele diz: porque eu estou aqui para anunciar o ano da graça de Deus. Essas são suas palavras. Essas palavras não foram recebidas. Ele pregou, mas Ele foi rejeitado. Presta atenção, exatamente por quem tinha mais vivido com Ele. Por quê? Porque as pessoas colocaram um monte de coisas na frente daquilo que Ele estava querendo fazer, que Ele queria falar e ensinar. Antes da palavra tinha algo nas pessoas. Colocaram o quê? Colocaram elas mesmas. Colocaram a si mesmas o que elas achavam sobre Jesus, sobre a religião, a visão que eles tinham de Deus. Afinal, toda essa autoridade, esses sinais, esse milagre, não pode vir dele. Por quê? Nesse aí a gente conhece tudo, a gente sabe quem é Ele. Meu irmão, veja, a verdade, minha irmã, é que os conhecidos de Jesus colocaram os seus interesses entre eles e o que Jesus queria fazer. Presta atenção aqui, isso é importante, porque quando eu falo de interesse, eu estou falando das nossas convicções.
o que a gente acha, as nossas certezas, os nossos argumentos, as nossas desculpas, as nossas, sabe? Isso, a gente é bom nisso. Jesus chega e fala, Jesus quer salvar, quer ensinar, quer mudar tudo, mas entre nós e o que Jesus quer fazer, tem algo, tem o que temos nós mesmos e as nossas argumentações, as nossas convicções. Tudo isso fala mais alto. Por isso, eles conseguiram impedir Jesus de fazer o que ele queria fazer. Olha que coisa louca. O que eu acho a respeito de Jesus não pode ser mais forte do que o que ele é. Isso é religião. Porque o que a Igreja Católica acha de Jesus é mais forte do que Jesus é. O que os evangélicos acham de Jesus é muito mais forte do que o que Jesus é. A tradição é muito mais forte do que aquilo que o Evangelho diz que ele é. O que isso faz, pastor? Impede Jesus de ser Deus. Impede ele de entrar na nossa casa e transformar tudo. Eu quero que você entenda que em muitas situações, nós, as pessoas, as nossas convicções, os nossos interesses são muito fortes. Às vezes eu converso com uma pessoa que chega na igreja com a vida meio estranha, e eu vejo que aquela pessoa, ela está cheia dela, ela está cheia de, ela está cheia de querer e de coisas, e é mais forte que o próprio Deus, do que o próprio Deus quer fazer. Tem pessoas que vão para a igreja, mas o interesse é tanto que elas acham que Jesus existe para ajudar a atender os seus pedidos, as suas petições. Ela é tão forte que Jesus só serve para atender aquilo que ela quer. Ela é tão forte que Jesus cabe no seu bolso. Meu Deus! Tudo isso impede, tudo isso tranca tudo, querido. As palavras de Jesus foram rejeitadas. Os seus milagres foram impedidos, porque Jesus não era o que os seus conhecidos queriam. Jesus não agiu, ele foi impedido porque ele estava sendo o que ali? Aquilo que interessava ao Pai. E todas as vezes que alguém decide ser o que Deus quer que ele seja, costuma bater de frente com o interesse das pessoas. Porque ou é o que Deus quer ou o que as pessoas querem. É uma decisão que você tem que tomar na tua vida. Nós estamos sendo cutucados por um Deus que nos ama. E por nos amar nos alcançou e deseja agir na nossa vida. Para que coisas extraordinárias aconteçam, porque Ele vai agir. Mas para isso nós não podemos impedir. Você entende isso? Nós não podemos. Como é que não podemos impedir, pastor? Basta fazer o que esses conhecidos de Jesus fizeram. Basta fazer o que os seus familiares fizeram. Estavam diante dEle, ouvindo as suas palavras, mas movidos pelas suas visões e os seus interesses. Meu irmão, minha irmã, presta atenção aqui. Jesus não é o que nós queremos. Jesus é o que nós precisamos. A gente vem para a igreja, a gente vai embora, por quê? Você vai lá ouvir o que você quer, e Jesus não quer te dar o que você quer. Jesus quer te dar o que você precisa. Às vezes você quer uma coisa que é digna, mas Jesus quer te dar o que é digno e muito mais. Ele quer dar o que você precisa. E a gente, por não entender isso, impede. O que Jesus é, o que Ele fala e o que Ele faz, sempre vão confrontar os meus interesses. Por isso que a palavra de Deus não pode ser água com açúcar, mamãozinho, não. Tem um amigo meu que fala, isso é mamão com açúcar. Não. As palavras de Jesus é um instrumento de confronto, porque ele confronta os meus interesses. Eu quero que você entenda isso. Afinal, se a vida acontecer a partir do que me interessa, ela vai continuar sendo o que ela sempre foi, sim ou não? É por isso que a igreja é lugar de confrontar os meus interesses, porque precisa transbordar a graça de Deus sobre mim. Mas para que a graça de Deus transborde, para que as bênçãos de Deus me alcancem, os meus interesses têm que ser colocados de lado, e eu passo a ouvir e aceitar o que interessa para Deus e não para mim. Sim ou não? Vou para a igreja porque eu estou mal hoje. Estou precisando que Deus me dê uma palavra que me levante. Aí Deus manda você limpar a igreja? Que diabo esse Deus está fazendo comigo? Você não está entendendo, Jesus? Você está esquizofrênico? Eu estou precisando de uma bênção lá em casa, porque o meu marido, não sei. Me ajuda, Jesus. E Jesus está me falando em orar na casa do irmão de segunda-feira. Como assim? Querido, você não está entendendo. Quando o interesse é dele, vai lá e faz. Não impede não, porque através disso que interessa para ele, vai vir todas as outras coisas. Você aprendeu semana passada. E nós temos que compreender isso. Isso é muito importante em nome de Jesus. Palavra de Deus genuína é isso aqui. É a mesma coisa que estava sendo dada na sinagoga de Nazaré.
Foi isso. As palavras de Jesus confrontaram as pessoas, confrontaram os interesses das pessoas, porque Jesus estava ali para anunciar uma boa nova. Não era a velha palavra de sempre, era uma nova, era diferente. Eles nunca tinham ouvido aquilo ali, com aquela autoridade, com aquela sabedoria, com aquele... Não! E o novo sempre confronta, sim ou não? O novo sempre nos mexe com a gente, nos confronta, porque a gente está acostumado a ouvir o que sempre foi. Você vai na igreja domingo para ouvir mais do mesmo. Não. Você vem aqui para ser confrontado por uma palavra que você nunca ouviu, para algo que você nunca pensou, porque é isso que o Senhor é. A gente rejeita o Senhor que quer ensinar coisas novas, coisas diferentes, e por rejeitar, Deus não age. Por rejeitar, Deus não age. E aqui está um segredo. Por isso a minha oração é que você possa vir para cá. Sim, mas eu quero que você saia daqui hoje sentindo esse cutucão aí nas tuas costelas. É um cutucão confrontando os teus interesses. Eu preciso disso. Sai daqui sempre confrontado pelas palavras de Jesus. Porque se você decidir aceitar as suas palavras, eu quero que você espere. Porque vai vir o agir de Deus em teu favor. E sobre você haverá salvação em nome de Jesus. Amém? Esse é o segredo. Que nós permitamos que o Senhor seja Deus, que o agir de Deus seja sobre nós em nome de Jesus, amém? Mas, em terceiro lugar, eu queria chamar você a isso, o que é que pode impedir o agir de Deus? E eu vou dizer em último lugar para você que o que pode impedir é a falta de fé no Filho de Deus. Tem algo que precisa mover e que move os céus, tem algo que faz a mão de Deus te alcançar, e esse algo se chama fé. E eu estou dizendo isso porque o nosso texto terminou no verso 58, dizendo que por ter sido rejeitado, Jesus não fez os muitos milagres que ele pretendia fazer, e ele foi embora. Por quê? Por causa da incredulidade dos seus familiares e conhecidos. Os seus próprios familiares rejeitaram o ministério de Jesus. Tem um momento em Marcos 2, que a mãe e os irmãos de Jesus vão até onde ele está em Cafarnaum, numa casa repleta, vamos lá buscar ele, porque as pessoas estão falando, e eu acho que ele está louco. Tem um dado momento no Evangelho de João que os irmãos de Jesus falam para ele assim: você não fala que você é quem é, que você faz o que você faz, então vai para Jerusalém, faz lá, porque é lá que está o negócio, então vai fazer lá o negócio, porque nem eles acreditavam, a palavra diz. Ele foi rejeitado por quem ele mais conhecia. As pessoas conseguiram impedir o ensino do Espírito Santo de Deus, conseguiram impedir as curas, os milagres que só Jesus tem poder para fazer, aliás, que ele queria fazer, como? Sendo incrédulo, não crendo que ele era e que ele podia. E eu quero que você tome posse disso, não crendo na palavra e no poder que há na palavra. E eu acho muito interessante porque o texto diz que eles ouviram a palavra, não ouviram? Eles ouviram toda a autoridade que havia, toda a sabedoria, e eles viram os milagres, porque o questionamento deles é: de onde vem essa autoridade quando ele fala? De onde vem essa sabedoria? De onde vem esses sinais milagrosos? Eles estavam ouvindo e vendo, mas mesmo ouvindo e vendo, eles não creram que era quem ele era, que ele estava dizendo que era. Ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, está aqui aquele que foi levantado pelo Senhor para fazer a obra na terra. Eles ouviram, porque Jesus não falou, ele provou. Ele fez milagre para provar quem ele era. Ele fez milagre para mostrar quem Deus tinha feito e estava fazendo através dele. As pessoas vendo e ouvindo não creram. E aqui tem um problema, porque de novo, mais comum do que a gente pensa. Porque eu queria dizer para você, você deve conhecer alguém que já veio aqui neste lugar e recebeu uma palavra reveladora vinda do próprio Deus, sim ou não? Tem gente que eu encontro na rua, e toda vez que eu encontro, fala de uma palavra que ouviu quando a igreja tinha 30 membros. Nossa, pastor, eu não esqueço daquela palavra que eu fui lá aquele dia e ouvi, até hoje. A minha pergunta é: quem estava falando com você então, se você não esqueceu até hoje? Não fui eu. Deus estava falando com você, meu irmão. Você conhece alguém assim, sim ou não? Conhece? Você conhece alguém que já presenciou coisas inexplicáveis acontecendo na sua vida, à sua volta? Entretanto, ao invés de se render, de reconhecer, de admitir, de se entregar, prefere duvidar. Prefere questionar. Prefere não admitir que o que ouviu com os seus ouvidos e viu com os seus olhos é a manifestação maravilhosa de um Deus que chegou e que veio ao encontro e veio porque ama e porque quer salvar e porque quer ajudar. E a gente prefere: mas nessa igrejinha aí, né, como a gente ouviu, aqui não pode ser de Deus, essa igreja é muito pequena. Não, a gente prefere duvidar. Aí eu quero que você entenda um elemento primordial para que nós possamos ver Deus agindo.
O agir de Deus na nossa vida, em nosso favor, é crer que Ele é Deus, que Ele quer e que Ele pode agir em teu favor. Você precisa crer nisso. Quem é que pode fazer alguma coisa na nossa vida? Meu pai, meu tio, o meu patrão. Quem pode fazer alguma coisa na nossa vida é Deus, meus irmãos. E nós temos que crer nisso. Não vai vir de canto nenhum. Nós temos que crer nisso. Ele quer, Ele pode agir. E se nós crermos, nós veremos o agir de Deus. Mas se nós não cremos, como aqui, nós vamos ver o quê? Um Jesus indo embora. Um Jesus não agindo. E eu quero que você tome posse. Por isso hoje eu preciso que você vá para a tua casa crendo, sabendo que Ele te ama. Ele te ama, não é à toa. E por te amar, Ele te escolheu. Você não está aqui hoje porque você quer. Você está aqui hoje porque Ele te escolheu para estar aqui. Não foi você não. Entretanto, mesmo sendo amado e escolhido por Ele, creia que Ele quer hoje falar com você coisas, você precisa acreditar nisso, creia que nós podemos sim pedir o melhor de Deus sobre nossa vida, nós podemos sim, querido, mas veja, Deus é soberano, sim, Ele nos ama, Ele tem todo o poder para fazer o que Ele bem entender. Entretanto, como foi lido aqui pelos nossos irmãos, muita gente não entende que Jesus não obriga ninguém, Jesus vem e se oferece só, para o mundo caído. Por que se Jesus existe, Ele quer salvar o mundo, está perdido? Porque Ele só se oferece, Ele não obriga, Ele vem e oferece a sua verdade, porque o que Ele é o quê? Ele é a verdade, Ele oferece a sua verdade, e Ele nos respeita em liberdade. Foi lido aqui hoje já por você, através desse texto maravilhoso de Apocalipse. Ele respeita porque Ele nos liberta, não é porque Deus é soberano, que Ele vai chutar a porta da tua vida e te obrigar a aceitar as palavras dEle. Não, Ele não é assim, Ele é amor. Você precisa crer que existe uma soberania, porque às vezes as pessoas, por verem o mundo tão mal, elas passam a não crer que Jesus pode mudar o mundo. Você precisa crer que existe um Deus que é soberano, mas Ele é soberano não por força, não imposição de poder, Ele não é soberano por medo, por obrigação, Ele é soberano por um amor que é respeitoso, que respeita, porque é isso que a palavra de Deus disse, que nós lemos, que os nossos irmãos lerem Apocalipse aqui no capítulo 3, versículo 20, presta atenção, diz a Bíblia, presta atenção, cheguei na sua porta e estou batendo, eu não vou chutar ela não, eu não vou forçar não, eu só estou batendo. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e juntos nós vamos fazer uma refeição como amigos. Nós vamos ser juntos. Eu vou ser na tua casa, na tua vida, mas para isso eu faço o quê? Tudo bem aí, ou de casa? Abre quem quer, porque essa porta só se abre por dentro. E nós temos que tomar posse disso nessa manhã, em nome de Jesus. Querido, é muito difícil isso, porque as pessoas às vezes não deixam, porque não abre. Meu irmão, que nós não deixemos passar esse momento nessa manhã, para nos apossar disso, tão importante, a palavra de Deus. Porque o Senhor tem vindo até aqui. Por quê? Porque Ele nos escolheu. Não é porque a gente merece, é porque Ele nos ama. E por nos amar, nos escolheu. E eu quero que você tome posse disso. Ele tem vindo, Ele tem falado, Ele tem quis conversar conosco. Ele tem sempre conversado e nós precisamos estar atentos ao falar dEle. Porque nós precisamos conhecer a vontade dEle. Porque quem não conhece, não entrega tudo nas mãos dEle. E hoje você está recebendo mais uma porção. Mas principalmente receba o Espírito Santo de Deus no teu meio hoje aqui na nossa vida. Dizendo, jamais impeça que Ele seja Deus no nosso meio. Jamais. Não impeça o agir de Deus na tua vida. Como pastor? Não busque um relacionamento com Ele baseado no que você acha que sabe. Porque nós não sabemos nada dEle. A gente vive 40 anos achando que sabe alguma coisa. De repente vem Jesus com um negócio que você nunca imaginou. Não faça isso. Jamais busque o Senhor a partir do que te interessa. Mas a partir do que Ele tem. E o que Ele tem vai te confrontar. É novo. E jamais falte a fé que Ele é Deus. E que por mais que o mal esteja aí, que a tua vida desandou, Ele é Deus. E Ele quer transformar tudo. Ele quer te ajudar, porque Ele te ama em nome de Jesus. Jamais falte a fé nisso, porque é isso que vai fazer que Deus haja em nome de Jesus. Amém? Então eu gostaria que você saísse daqui hoje de posse da tua bênção. Sai daqui hoje convicto do que Ele te falou. Essa conversa que Ele está tendo com você, porque Ele quer e Ele pode agir e fazer da tua vida e da tua história um negócio tão maravilhoso que você nunca imaginou. Mas para isso você não pode impedir.
você não pode não permitir que Ele haja. Você tem que se abrir, você tem que se entregar. A parte dele já tem sido feita, sim ou não? E hoje você aprendeu, resta o quê? Resta a nossa parte. E eu não sei se você aceita, se aceita? Se aceita? E se você aceita, então pode até aplaudir Ele, porque Ele é bom e Ele está aqui nessa manhã. Glória a Deus. Fica de pé. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu falar, Senhor. Pela tua palavra que é santa, que é boa.